Último Reino, Bernard Cornwell. Nota de tradução. Foi respeitada, ao longo deste livro, a grafia original de diversas palavras. O autor, por diversas vezes, as usa intencionalmente, com um sentido arcaico, a exemplo de Iule, correspondente às festas natalinas atuais, mas que, originalmente, indicavam um ritual pagão. Outro exemplo é a utilização de Sver, tribo proveniente do norte da Europa. Além disso, foram mantidas algumas denominações sociais, como Earl, atualmente traduzido como conde, mas que o autor especifica como um título dinamarquês, que só mais tarde seria equiparado ao de conde usado na Europa continental. Thegni, Riv e outros que são explicados ao longo do livro. Por outro lado, optou-se por traduzir Lord sempre como senhor, jamais como Lord, cujo sentido remete à monarquia inglesa posterior e não à estrutura medieval. Britain foi traduzido como Britânia, opção igualmente aceita, mas pouco corrente, para não confundir com Bretanha, no norte da França, Brittany. Mesmo recurso usado na tradução da série As Crônicas de Arthur, do mesmo autor. Prólogo. Nortúmbria, 866 a 867 d.C. Meu nome é Uhtred, sou filho de Uhtred, que era filho de Uhtred, cujo pai também se chamava Uhtred. O escrivão de meu pai, um padre chamado Beoca, o escrevia Uhtred. Não sei se era assim que meu pai teria escrito, já que ele não sabia ler nem escrever, mas sei fazer as duas coisas, e algumas vezes pego os velhos pergaminhos no baú de madeira e vejo o nome grafado como Uhtred, Uhtred, Uhtred ou Uhtred. Olho esses pergaminhos, que são documentos dizendo que Uhtred, filho de Uhtred, é o único e legítimo dono das terras cuidadosamente marcadas por pedras e diques, por carvalhos e freixos, por pântano e mar, e sonho com aquelas terras ermas batidas pelas ondas, sob o céu empurrado pelo vento. Sonho e sei que um dia tomarei as terras de volta daqueles que as roubaram de mim. Sou um Ealdorman, mas me chamo de Earl Uhtred, o que é a mesma coisa, e os pergaminhos desbotados são prova do que possuo. A lei diz que possuo daquelas terras. A lei, pelo que dizem, é o que nos torna homens sob os olhos de Deus, em vez de animais na lama. Porém, a lei não me ajuda a ter de volta minhas terras. A lei quer acordo. A lei acha que o dinheiro compensará a perda. A lei, acima de tudo, teme as rixas de sangue. Mas sou Uhtred, filho de Uhtred, e esta é a história de uma rixa de sangue. É a história de como tomarei de meu inimigo o que a lei diz que é meu. É a história de uma mulher e de seu pai, um rei. Ele era meu rei, e tudo que tenho devo a ele. A comida que como, o castelo onde vivo e as espadas de meus homens. Tudo veio de Alfredo, meu rei que me odiava. Esta história começa muito antes de eu conhecer Alfredo. Começa quando eu tinha 9 anos e vi os dinamarqueses pela primeira vez. Era o ano 866 e na época eu não me chamava Uhtred, e sim Osbert, porque era o segundo filho de meu pai e o mais velho é que ficava com o nome Uhtred. Meu irmão tinha 17 anos, era alto e forte, com cabelos claros de nossa família e o rosto soturno de meu pai. No dia em que vi os dinamarqueses pela primeira vez, estávamos cavalgando à beira do mar com falcões nos punhos. Meu pai, o meu irmão de meu pai, o meu irmão e eu, e uma dúzia de criados. Era outono. Os penhascos junto ao mar estavam cheios das últimas plantas crescidas no verão. Havia focas nas rochas e uma quantidade de aves marinhas girando e gritando. Uma quantidade demasiada
para que deixássemos os falcões soltos. Cavalgamos até chegar aos baixios entrecruzados que ondulavam entre nossa terra e Lindisfarne, a ilha sagrada. E lembro-me de olhar para as paredes quebradas da abadia do outro lado da água. Os dinamarqueses a haviam saqueado, mas isso fora muitos anos antes de eu nascer. E ainda que os monges estivessem vivendo lá outra vez, o mosteiro nunca havia recuperado a glória anterior. Também lembro que era um dia bonito, e talvez fosse. Talvez chovesse, mas não creio. O sol brilhava, o mar estava calmo, as ondas suaves e o mundo feliz. As garras do falcão fêmea prendiam-se ao meu pulso, protegido pela luva de couro. A cabeça coberta com um capuz movia-se bruscamente, porque ela escutava os gritos dos pássaros brancos. Tínhamos deixado a fortaleza, e antes do meio-dia, cavalgando para o norte, e apesar de levarmos falcões, não cavalgávamos para caçar, e sim para que meu pai pudesse se decidir. Nós governávamos essa terra. Meu pai, o Ealdorman Uhtred, era senhor de tudo ao sul do Tweed e ao norte do Tyne, mas tínhamos um rei na Nortúmbria, e o seu nome, como o meu, era Osbert. Ele vivia ao sul de nós, raramente vinha ao norte, e não nos incomodava, mas agora um homem chamado Aella queria o trono, e Dewa, que era um Ealdorman das colinas a oeste de Elforik, tinha montado um exército para desafiar Osbert e mandara presentes ao meu pai para encorajar seu apoio. Meu pai, percebo agora, tinha nas mãos o destino da rebelião. Eu queria que ele apoiasse Osbert pelo simples motivo de que o rei tinha o mesmo nome que eu, e porque, ingenuamente, aos 9 anos, eu acreditava que qualquer homem chamado Osbert deveria ser nobre, bom e corajoso. Na verdade, Osbert era um idiota, mas era o rei, e meu pai relutava em abandoná-lo. Mas Osbert não havia mandado presentes, não tinha demonstrado respeito, ao passo que a ela sim, e por isso meu pai se preocupava. A qualquer momento, poderíamos liderar 150 homens para a guerra, todos bem armados, e em um mês poderíamos inchar essa força até mais de 400 guerreiros, de modo que qualquer homem que apoiássemos seria rei e grato a nós. Pelo menos pensávamos. E então os vi. 3 navios. Em minha lembrança, eles deslizaram para fora de uma cortina de névoa, e talvez até tivesse sido assim, mas a memória é uma coisa falha, e em minhas outras imagens daquele dia são de um céu limpo e sem nuvens, de modo que talvez não existisse névoa. Mas me parece que um momento o mar estava vazio, e no outro havia 3 navios vindos do sul. Coisas lindas, pareciam repousar sem peso no oceano. E quando seus remos penetravam nas ondas, eles deslizavam sobre a água. As proas e as popas se enrolavam altas e eram encimadas por feras douradas, serpentes e dragões, e me pareceu que naquele distante dia de verão, os 3 barcos dançavam na água, impelidos pelo subir e descer das asas de prata de suas fileiras de remos. O sol faiscava nas pás molhadas, fagulhas de luz. Então os remos mergulhavam. Eram puxados, e os barcos com cabeça de fera empinavam, e eu olhava em transe. Os cagalhões do diabo, resmungou meu pai. Ele não era um cristão muito bom, mas naquele momento ficou com medo suficiente para fazer um sinal da cruz. E que o diabo os engula, disse meu tio. Seu nome era Alfric. Era um homem magro, astucioso, sombrio e cheio de segredos. Os 3 barcos estavam remando para o norte, com as velas quadradas enroladas nas vergas compridas, mas quando viramos de novo em direção ao sul, para galopar pela areia na direção de casa, de modo que as crinas dos cavalos nos golpeavam